cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças e costumes de um determinado povo. Quando a gente fala de crenças, obviamente está inserido nesse contexto a crença religiosa. Por isso, John Stott, em um dos seus livros, diz que o evangelho é a contracultura do povo. Fui no dicionário também para ver o que era contracultura. Contracultura, pelo Michelis, é um conjunto é uma crença, uma cultura de uma minoria que se opõe aos costumes da sociedade. Bom, o evangelho é bem isso mesmo. O evangelho, ele vai de encontro aos costumes que a sociedade entende como normais, como comuns, como coisas do dia a dia. Nós não podemos nos acostumar com essas coisas. Paulo, em Romanos 12, versículos 1 e 2, diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que ter em mente esta informação, esta perspectiva de que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, um texto lá da carta de João, que já nos diz isso. Um dos últimos versículos da primeira carta está lá: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo vive coisas más. E nós precisamos ter essa consciência. A gente tem esse dever de entender que a igreja, ela não pode ser amiga do mundo. Quando alguém é amigo de alguém, tende a concordar com as coisas que faz, tende a ajudar a fazer até coisas erradas. Às vezes você pede para um amigo ajudá-lo a fazer uma tretazinha ali para ajustar, para fazer, para conseguir, para obter um favor, mas a igreja não pode ser amiga de quem faz coisas erradas. A igreja tem que ser leal ao Senhor. A carta de Paulo a Tiago lá, capítulo 4, versículo 4, Paulo pega pesado, né? Olha lá, infiéis, já começa o versículo assim, Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer concordar com as coisas do mundo, se você quer aceitar os valores do mundo e torná-lo como correto, como aquilo que é o padrão de qualidade, o padrão de viver, você estará se tornando automaticamente inimigo de Deus. Então a gente precisa assumir uma postura muito correta. Tem que ser uma postura que não pode ser em cima do muro. Tem que ser uma postura com uma boa base, uma base sólida. O que é que eu e você, o que a igreja acredita? A igreja seguir padrões e valores do mundo? Não pode ser. Infelizmente, hoje a gente tem muita gente, como diz o pastor Exaltino aqui, fascinada pelo mundo, fascinada com as coisas de Deus. Nós temos muitas pregações que na realidade são discursos agradáveis aos ouvidos, são discursos coerentes, eloquentes, convencem todos, ou pelo menos são aquelas coisas que as pessoas querem ouvir. Mas será que é aquilo que a igreja tem que dizer? Hoje a gente vê igrejas preocupadas com o tamanho, com quantidade de membros, o crescimento, meta de crescimento da igreja, meta de crescimento do reino. A gente tem que ter meta de pregar o evangelho, crescimento é consequência. Quanto mais a gente pregar o evangelho, maior será o crescimento.
Ou melhor, não há garantias disso, porque o crescimento quem dá é Deus. Mas nós temos uma missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que pregar o evangelho. A nossa lealdade é com Jesus, com o seu evangelho. A nossa lealdade não é com a cultura e com a sociedade deste mundo. Nós somos uma contracultura num mundo perdido, num mundo que jaz no maligno. Essa é a lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 65, a revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, disponível no site batistasfluminense.org. Essa edição número 5 fala da vida de Paulo. A vida de Paulo é o tema e foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, já falecido. Nessa lição, ele intitulou Uma Contracultura no Mundo Perdido. A lição fala da vida de Paulo, Jesus dizia lá: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, porque é o que faz a diferença no alimento, e a luz, porque ilumina no meio das trevas. Se usa luz, se usa a iluminação quando se quer tirar as trevas. Para fazer o vídeo aqui, a gente tem que botar o ambiente com uma luz controlada, bonita, a gente sabe disso. Estamos vivendo isso nesses dias, né? Então tem que usar uma iluminação diferente ali. Eu fiz um vídeo, ficou meio escuro aqui, usa outra luz, porque a gente coloca a luz para expulsar as trevas. É para ser diferente. E o mundo é trevas, o mundo é comida insossa. E nós, luz do mundo, sal da terra, temos que fazer essa diferença. O primeiro tópico dessa lição, então, o pastor Isaltino chamou aqui de o ponto de partida, e ele parte justamente de Romanos 12, versículos 1 e 2, que foi o texto que eu falei no início da gravação. O texto começa com um pois, rogo-vos, pois. Esse pois, ele fala que é o do grego, é uma partícula conclusiva, né? Um sentido de então, visto tudo isso que eu falei, então. Tudo isso o quê? Então, o capítulo 11 de Romanos, ele fala sobre ética. Está falando sobre ética. Ética é uma coisa, que a gente deveria ter. As profissões têm a sua ética. A medicina tem lá a ética da medicina, ética profissional. Você não pode pegar o problema do paciente e publicar, porque tem uma ética, tem um sigilo médico paciente. O advogado tem a sua ética também, tem um sigilo advogado cliente. Ele não pode chegar lá como advogado de defesa, o camarada diz que realmente eu cometi o crime, ele sai falando para todo mundo: esse cara é um canalha, cometeu. Se ele vai ser o advogado, ele tem obrigações de defender. Então tem uma ética ali a ser utilizada. E nós temos uma ética a usar no nosso dia a dia, como crentes, como convertidos, como nova vida em Cristo que vivemos. Temos toda essa ética. Paulo vem no capítulo 11 de Romanos falando de toda a ética, o futuro de Israel, rejeição de Israel não é o final, o último desígnio de Deus é misericórdia para todos, a maravilhosa sabedoria dos desígnios de vida. Então, o capítulo todo 11 ele fala isso. E aí ele conclui o capítulo 11, começando no 12, que ele também vai falar dessa santidade, do jeito correto de viver. Tanto é que na Bíblia diz aqui, intitula esses dois versículos, 1 e 2, com uma nova vida. E então ele começa: rogo-vos, pois. Então, dentro de tudo isso que eu falei, primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele começa pela parte espiritual. E aí ele vai para a parte comportamental ou procedural, vamos dizer assim, os procedimentos, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo usa aqui o conformar. E o conformar, ele está falando da forma, de tomar a forma do mundo. Então ele fala primeiro de uma parte teológica, uma parte de crença, uma parte de fé. Não vos apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está falando da parte de crença. E depois ele vai falar da parte de procedimento, né, que é a conduta, que é a ética. Então, se sabemos que todas essas coisas são erradas, e, enfim, a gente agia desse jeito e agora temos Cristo, então a conduta do crente será não se conformar com este mundo ou com este século em algumas traduções. Não tomar a forma de, não ser igual a. O crente não é massa de bolo para tomar a forma do bolo. O crente não é líquido para estar dentro de um recipiente e tomar a forma daquele recipiente. Muitos produtos a gente compra no mercado por conta de uma forma característica. Então a gente vê o exemplo aí da Coca-Cola. Garrafa de Coca-Cola, na minha época eu usava muito garrafa de Coca-Cola de vidro e ela tinha um formato todo diferente, ninguém tinha aquele formato. O formato da garrafa lembrava a gente da Coca-Cola, ok? Então era um formato de uma coisa, mas a Coca-Cola não tem formato. Né? A Coca-Cola é um líquido que está ali dentro, ok? Quando você fala do formato, você está falando do formato da garrafa, da forma. A forma, a garrafa é que dá forma a ela, ok? E é isso que a gente não pode ser. O crente não pode ter a sua maneira de ser afetada pelo mundo. A maneira de ser do crente, ela é devido à sua crença, devido ao seu culto racional a Deus. O seguidor de Jesus não vive como o mundo vive sem Jesus. Aí vamos lá, Efésios 4, 19, 18 e 20. Eu poderia falar desse assunto só como sal da terra e luz do mundo, é suficiente, mas a gente está estudando a vida de Paulo, e Paulo usou isso para colocar coisas práticas. Em várias de suas cartas ele teve que criticar algumas igrejas, corrigir, podar alguns comportamentos, porque aquelas igrejas estavam indo para caminhos totalmente errados. E aí ele volta, olha aqui, o crente tem que ser assim. Efésios 4, 18, 19 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo está falando aqui da forma como o mundo vive. No versículo 17, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, da vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos seus próprios pensamentos. O crente não vive desta forma dissoluta, que é a palavra que usa aqui na Bíblia. Não vive dessa forma do jeito que o mundo quer. O crente procura apresentar-se a Deus em culto agradável. Na hora do culto, domingo de manhã, domingo à noite, quando eu vou à igreja, no culto de oração na quarta, não. O culto é o tempo todo, a vida toda. O culto que nós devemos apresentar a Deus é o tempo todo, a vida toda. É um culto agradável, é uma forma agradável. E isso vai impactar, vai ter como conclusão um comportamento agradável, uma ética agradável. O crente, ele é diferente, porque a nova vida nos faz ter comportamentos diferentes. O crente não toma a forma do mundo. Por isso, ele se destaca como diferente. Olha que diferente não é necessariamente como melhor.
na visão do mundo. O mundo muitas vezes vai entender que o crente está sendo, olha lá, o diferentão, olha lá, o certinho. Ele quer fazer tudo certo. Quando eu era estudante que tinha feriado enforcado, vai ter aula? Vai, eu venho. Mas vamos faltar. Não, tem aula. Vamos vir. É o certinho, é o chato, é aquele que é diferente para o mundo, ok? A gente precisa se negar, ser moldado pelos padrões do mundo. E quando a gente fala de ser moldado pelos padrões do mundo, tem uma palavrinha chamada moda. E a moda é uma coisa complicada, porque você ser fora de moda é um negócio muito ruim. Quando a gente estuda estatística, tem lá, né, a curva gaussiana, lá em cima tem a moda. A moda, quem está na moda, a gente tem que estar na moda, senão as coisas não andam. Olha lá, o que tem fazer isso, o que tem fazer aquilo. Eu tenho por regra, assim, quando a pessoa fala o que tem, já está errado, está tentando justificar. Meu desconfiômetro liga, ele vai lá em cima. Quando falo o que tem, opa, se está questionando o que tem, é porque você também tem alguma dúvida. Devemos apresentar nossos cultos como um ato, nossos corpos, como um ato de culto a Deus. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpos aqui, no original, no grego, está falando da palavra sômata, que não significa corpo físico, a parte física, o corpo físico, mas está falando de a realidade da existência, a pessoa concreta. Está falando do todo, está falando do físico e do emocional. Quando Paulo está falando de apresentei os vossos corpos, o seu sômata, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, está falando para você ser todo, o seu ser um sacrifício físico, santo e agradável a Deus. O cristão deu toda a sua vida a Cristo. Quando você se converte, você, não, eu vou entregar minha alma a Cristo, mas meu corpo, coitado, já está no pecado, então deixa ele aqui. Não. Quando você se entrega a Cristo, você se entrega por completo. Cristo nos comprou por um bom preço, pagou bem alto. A gente tem que dar tudo e muito mais que a gente pode dar, porque o preço foi muito alto. Quando você paga o preço que o vendedor está te cobrando por um determinado objeto, você quer exigir que aquele objeto funcione exatamente como dizia o comercial, como dizia o manual, como estava na vitrine. E se não funcionar, você volta para cobrar. Agora imagina que você vai comprar alguma coisa e vai pagar 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes o preço. Você não vai exigir que aquilo funcione muito melhor? Então, Cristo pagou um preço muito alto por nós. E nós temos que nos entregar por inteiro. O transformai-vos, usado aqui por Paulo, é a palavra metamorfoste. Isso, metamorfoste, que dá origem à palavra metamorfose. Metamorfose é uma transformação, é uma mudança de forma. Estava numa forma e foi para outra forma. Outra coisa diferente que saiu dali. Metamorfose é essa que a gente tem que fazer quando tem que passar, quando somos convertidos, quando Deus nos salva. Eis o ponto de partida, vou ler o comentário. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa. A ética segue a fé, é uma consequência. Quem crê rompeu com o passado. Se eu creio em Cristo, então aquilo que eu fazia, eu não faço mais. O crente em Jesus não é massa de manobra, ele ousa nadar contra a correnteza. Quando a gente usa essa expressão massa de manobra, a gente está expressando uma população que é levada a fazer alguma coisa. Tem um seriado muito bacana que eu gosto, já assisti todos os episódios, é o Truques da Mente, e ele fala de várias coisas de como o nosso cérebro se comporta, e uma das experiências que mostra ali é uma experiência social, uma coisa bem boba. Tem uma recepção de um consultório,
e ali todos ali fazem parte do experimento. Aí chega uma pessoa para uma consulta real e aí ela senta ali e todas aquelas pessoas estão orientadas a quando tocar um apito lá, um pi, as pessoas levantarem e sentarem sem sentido. E a experiência mostra que as pessoas vão chegando uma a uma e vão se amoldando aquilo ali. E depois você pergunta por que a pessoa está fazendo aquilo ali e a pessoa não sabe por que está fazendo ali. Ela foi manobrada, ela foi massa de manobra. Cuidado quando a gente está ouvindo e repetindo opiniões, não fatos. Consulte os fatos, verifique os fatos. Verifique o que está escrito, verifique o que realmente está sendo falado, para que você não seja massa de manobra, ok? Então, para isso a gente tem a Bíblia, para estudar e aprender mais sobre Cristo, sobre o que Ele nos ensinou. Crente pode isso, crente não pode aquilo, consulta a Bíblia. Tire suas consequências. Lembre-se que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico, e algumas palavras que estão aqui não servirão para você tomar as suas conclusões sem consultar o original. Consulte a forma, o momento histórico que estava, o que estava acontecendo. Consulte, entenda o que estava acontecendo naquele momento. Tem diversos comentários bíblicos que a gente pode consultar para tirar as nossas próprias consequências. Há 500 anos atrás, ou até há 200 anos atrás, isso não era tão difundido, nós não tínhamos tanto acesso assim à Bíblia. Hoje a Bíblia está disponível para qualquer um, em várias traduções, inclusive no original. Se você aprender a ler grego e quiser ler em grego, você consegue ler em grego, não há problema. Mas o crente não pode ser massa de manobra. O crente não pode ouvir e aceitar. O crente não pode ser uma esponja para as coisas do mundo. A gente usa a esponja porque ela pega o sabão e fica ali na esponja enquanto eu estou lavando. Ela absorve, ela guarda, ela retém. O crente não pode ser esponja para as coisas do mundo. Para as coisas do mundo eu tenho que olhar e passar num crivo, passar num filtro. Isso aí está certo, isso aí está errado. O que a Bíblia diz sobre o assunto, o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer. O crente precisa ser um filtro para as coisas do mundo. Não seja massa de manobra. Se você chegar no meio de um comício político qualquer, para qualquer lado, e tiver um grupo ali que tente começar a aplaudir, você pode levar toda aquela massa a aplaudir. Se você tem um grupo que começa ali a fazer, como se diz, a ser contra aquilo ali, se manifestar contra o que está sendo falado, a palavra não veio à mente agora, é uma palavra simples, mas não veio à mente. Se você coloca um grupo se manifestando contra, você consegue fazer com que uma certa população vá junto contra, mesmo que tivesse ido a favor daquilo ali. Poucas coisas podem ser usadas para manobrar. Então, cuidado, para que você, crente, não sirva de massa de manobra com as coisas do mundo. Olhe a Bíblia, leia a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. O tópico 2 da nossa lição fala que como o Novo Testamento vê o mundo. E a gente precisa recuperar essa visão bíblica do mundo, o que a igreja, o que a Bíblia, o Novo Testamento entende como mundo. Os crentes, infelizmente, estão hoje muito amoldados ao mundo. A gente vê as coisas e acha tudo bonito, tudo romântico, tudo maravilhoso. O mundo é um lugar maravilhoso. A igreja contemporânea, infelizmente, ela é mundana. Ela aceita as coisas do mundo. Ela torna as coisas erradas ou fala que as coisas erradas são certas para atrair pessoas. Mas a gente precisa critérios para avaliar as coisas que nós estamos vendo. O que é
que tem sido usado como padrão por mim, por você, por nós, para dizer que uma igreja é boa ou que uma igreja não é boa, uma igreja que segue a Cristo ou não. É a quantidade de membros, é a quantidade de entradas, é o nível social das pessoas que ali frequentam. O que é que tem sido utilizado? Uma igreja numerosa, uma igreja que tem muitos crentes frequentadores? Ou será que é uma igreja que prega o evangelho, fala de Cristo, que prega a Bíblia, que toda a pregação está dentro da Bíblia, centrada na palavra de Deus? Não é um olhar positivo que a Bíblia tem, que o Novo Testamento tem do mundo. A Bíblia entende o mundo como um sistema de valores corrompidos, né? Somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. Filipenses 2,15, Paulo fala de uma forma bem contundente aos filipenses a respeito disso. Somos filhos de Deus que vivemos numa geração corrupta. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Tudo que existia naquela época existe na época de hoje, porque o homem daquela época é o mesmo homem de hoje. Tudo que se fazia naquela época se faz hoje. As corrupções que existiam existem do mesmo jeito, as mesmas. Agora a gente tem mídia para colocar aí e projetar. No longo texto de Efésios 4:17 até 5:21, há uma descrição do mundo e de como não devemos ser. Aí em 1 João 2:15 fala assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Não podemos e não nos julgamos superiores por conta disso, de forma alguma. Só que quando você vai comprar um metro de tecido, o vendedor vai e usa um padrão, uma régua padrão de 1 metro. Se aquela régua o padrão está correto, se aquela régua de 1 metro tem 90 centímetros, o dono da loja está te roubando, não é isso? Se o camarada que está vendendo pega ali, mede e bota mais 20 centímetros e corta, ele está roubando quem? O padrão. Se ele tira 20 centímetros e corta, ele está roubando o cliente. Está errado para um lado ou está errado para o outro. A gente usa um padrão. O padrão é a régua, é 1 metro. Ok? E nós, crentes, usamos um padrão, que é a Bíblia. E tudo que a gente fala, e tudo que a gente entende, tudo que a gente persegue, tem que estar dentro deste padrão. O nosso padrão é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não nos julgamos superiores a ninguém. No entanto, nós buscamos seguir a Bíblia. E a Bíblia, como padrão de regra e fé e conduta, a gente vai dizer isso está certo, está errado, porque a Bíblia diz assim. O camarada que chega para comprar o tecido e pede 1 metro, ele não pode reclamar que o tecido tem 1 metro só e o padrão dele de 1 metro é 1,20 m. Já pensou se cada um que fosse comprar tecido levasse o seu metro para medir? Ia ter gente com 1 metro de 5 metros para medir o tecido no seu padrão. E o nosso padrão é a Bíblia. Então usamos e seguimos a Bíblia. E o convite divino de Deus ao pai da fé, que foi Abraão, foi lá em Gênesis 17:1. Anda em minha presença e ser perfeito. Quando você vai cortar o tecido, você tem que cortar o tecido de 1 metro, é 1 metro perfeito. Ok? O mais perfeito possível. Não vai ser nunca 1 metro, vai ser sempre um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente sabe disso. Mas busca-se cortar no padrão. Se um dia inventarem uma máquina para vender tecido num determinado padrão, você diminui essas falhas, ok? Esse padrão, essa busca por esse padrão, chama-se santidade.
Quanto mais eu busco seguir o padrão de Deus, o padrão que está na Bíblia, mais eu estou buscando a santidade. E o padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento. Infelizmente, a gente tem aí alguns marqueteiros eclesiásticos, como disse aqui o pastor Exaltino. Eu achei bacana a expressão que ele colocou, que ela é bem contemporânea. Marqueteiros eclesiásticos. A gente vê uns planos de marketing para a igreja que eu chego a ficar assustado. Ah, mas a igreja não pode ter um plano de ação? Pode ter um plano de ação, mas lembre-se, a missão da igreja, missão, visão, o planejamento estratégico na igreja, já viram isso? Eu já vi. É importante? É importante, mas a missão da igreja não é ser relevante socialmente. A missão da igreja é pregar o evangelho. Quem deu a missão, quem dá a missão é o seu escalão superior. O escalão superior diz lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os a guardar. Então, pregar o evangelho e os convertidos discipular. Essa é a missão da igreja. Nada que passe disso. Como vamos abordar essa missão? Aí faço planejamento estratégico, concordo com você, ok? Mas não um plano de marketing de como a igreja pode atrair o mundo. Isso é um problema sério, porque muitas vezes a gente tem coisas que fazem com que a igreja cresça. Busque o crescimento da igreja. Ora, se eu colocar muito fermento no bolo, ele vai crescer. Tenho certeza disso. Vai ser ar puro por dentro. Massa que é bom, nada. E ainda pode dar uma dor de barriga ali pelo excesso do fermento. Então, não adianta. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma massa, mas uma massa que seja boa. Padrão que devemos viver. Colossenses 1, 10 a 12. Paulo diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Vos fez idôneos dessa parte. Então, precisamos viver da forma correta, buscar a forma correta. O resto é cumprir a missão e as consequências, o crescimento, isso aí quem dá é Deus e não é nossa preocupação. A santidade é moral e não litúrgica. Esse é o terceiro tópico da lição. E aí o pastor Exaltino comenta aqui que no judaísmo a santidade era litúrgica. E de fato, a gente vê alguns aspectos ali, por exemplo, o nome de Deus nunca era citado em nenhuma leitura bíblica, porque era um nome santo. E o ato de citar o nome de Deus, entendiam os judeus, que era já algo que não podia ser feito. Na realidade, no Velho Testamento, nos mandamentos, já dizia isso, ok? O próprio santuário tinha o Santo dos Santos que só o sacerdote podia entrar. Então havia uma liturgia, tinha que ter alguém escolhido, sorteado, enfim, preparado para entrar lá. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a santidade ela é moral, ela se liga ao caráter. Lembra lá Romanos 12, 1 e 2? Um tem a ver com um culto pessoal, teologia, crença, e o versículo 2 tem a ver com a forma de comportamento. E aí, uma comparação bem interessante aqui que ele faz, que Paulo usa uma série de éreis e sois. Antes éreis assim, agora sois assim. E esses éreis e sois se espalham pelas suas cartas, mostram uma mudança de comportamento. Então, uma pequena maratona de leitura agora, vamos ver alguns textos que ele cita aqui sobre éreis. Então, começando lá em Romanos 6, 20 e 21, que diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele momento, que resultados colhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Romanos 6, 20 e 21, 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11, perdão. 6 de 9 a 11 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Senhor, nosso Deus. Então, éreis, né? Alguns de vós fostes dessa forma. 1 Coríntios 12, 2. 1 Coríntios 12, 2 diz assim: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Idolatria. Efésios 5, versículo 8. Efésios 5, versículo 8 diz assim: pois outrora, éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Portai-vos, né? Se porte com a devida educação. É interessante, quando criança, às vezes a gente vai num jantar um pouquinho mais importante, papai e mamãe vai levar a gente para o jantar. Olha, você se comporta, hein? Lembra que você é filho de fulano e ciclano, ok? Usa a educação que eu te dei. Não é assim que o papai e a mamãe falavam com a gente quando a gente era criança? A gente fala para os nossos filhos também, né? Olha lá, hein? Não vá fazer... Você já pega aquela lista de coisas que sabe que o guri vai dar ruim, né? Não fala isso, não fala aquilo, não tem jeito. Acaba escapando alguma coisa, pela sinceridade da criança. Mas a gente tenta balizar. E Paulo está dizendo aqui, ó, se portem como filhos da luz, ok? Vocês eram, agora não são mais. Colossenses 1, 21, também ele tem um texto aqui, 1, 21, diz assim: e vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigo do entendimento pelas vossas obras malignas. Então, ele está falando aqui de éreis. Isso tudo é passado, não é mais, ok? E sois. Então, sois é uma outra penca de textos aqui, começando lá em Romanos 1, 6. E Paulo diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Chamados para serdes de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, né? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? É um outro texto bem semelhante. Não sabeis vós que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Posso fazer isso, aquilo, outro? Olha, vai destruir o seu corpo, vai destruir o seu ser emocionalmente, fisicamente. Então, não pode. Está destruindo o santuário de Deus. Né? 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, fazendo referência aos pães ázimos ali da Páscoa. 1 Coríntios
6:19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fomos comprados por um preço exorbitante, por um alto preço que Cristo pagou por nós na cruz, né? Então, somos dele. Efésios 2:19-22. Efésios 2, de 19-22 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário edificado do Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:19-22. Efésios 5:1-8 também diz aqui: sois o que sois. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmos por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a imundícia e toda sorte de impurezas e cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, falar mal dos outros, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, coisas aqui que nós somos, ok? 1 Tessalonicenses 5 diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. A visão do mundo para a Bíblia é trevas. E a santidade, que é a consequência da salvação, é a consequência da conversão, ela se revela por atos. A conversão é um divisor de águas. Esses textos mostram o que éramos e o que agora nós somos, né? O que a gente tem que buscar acertar. Mas eu ainda falo mal dos outros. Tá, tudo bem, todo mundo fala. Mas isso é uma coisa que você tem que estar lá, um alerta. Puxa vida, falei mal do fulano. Vou pedir perdão, vou orar a Deus e vamos tentar corrigir de novo. Ok? Então a gente tem que buscar. Essa busca chama-se santificação. É um processo, é algo que a gente tem que buscar o dia a dia. A morte de Cristo mudou a minha vida, mudou a sua vida, e a gente tem valores novos com essa mudança. Não podemos nos acostumar ao adultério, roubo, às práticas que o mundo coloca como coisa normal. A gente vê um filme, vê na mídia, vê novelas, vê seriados que colocam essas coisas como coisas bonitas, românticas, normais. Estão erradas, são pecados e são condenados pela Bíblia. Nós não somos melhores, como eu disse, do que o mundo, mas o nosso padrão de comparação é a Bíblia, o nosso padrão de medida é a Bíblia. Eu preciso seguir o meu padrão de medida. Eu não posso dizer que uma coisa errada no mundo é certa. O meu padrão é a Bíblia. Lá diz que não está correto, não está correto, e ponto final, porque é o meu padrão. Ninguém discute o tamanho do metro na hora de comprar um tecido. Todo mundo aceita que aquilo ali é um metro. Ninguém traz um metro de casa, até mesmo que o corte da tesoura não vai acertar ali exatamente 1 metro. Mas às vezes você dá uma medida, né? Às vezes você compra uma carne, chega em casa, pesa de novo, para dar uma conferida. Isso a gente é obrigado a fazer. Tudo que a gente faz, que a gente recebe, a gente tem que ir na Bíblia conferir. A gente não pode se acostumar com coisas erradas, com a mídia nos jogando isso o tempo todo, nos anestesiando.
o excesso de coisas erradas nos faz ficar anestesiado. Essa palavra é importante. Às vezes as leis autorizam e até condenam quem diga que é errado. A gente tem que seguir a Bíblia. Se a Bíblia diz que é errado, eu lamento, mas no meu conceito será errado. Eu não vou poder dizer que é certo o que a Bíblia diz que é errado, porque esse é o meu padrão de comparação. A santidade não é um gesto, é um ato. A santidade é caráter e tem que estar de acordo com um padrão bíblico, um método com que eu meço o tecido. É o método com que eu meço a minha vida, é a Bíblia. A santidade é relacional e não mística. Então aqui no quarto tópico, já caminhando para o final, o pastor Exaltino comenta ali dos santos do poleiro, que eram pessoas que ficavam em plataformas separadas o tempo todo ali ao relento, como se fosse uma pessoa ali separada para a santidade. A gente vê alguns costumes também mais antigos, de eremitas, que ficam separados da sociedade e ali buscam uma santidade. Essa santidade é inútil, uma santidade que não vai trazer nada à sociedade, não ajuda o mundo em nada, muito pelo contrário, ela faz com que a pessoa tenha que viver ou viva uma vida de doação dos outros, está sendo pesado para os outros e a gente precisa ter um cuidado com isso, não podemos ser pesados aos outros. A santidade não é uma coisa mística de se separar e estar lá no cantinho, não falar com ninguém, não trabalhar, só comer o que me derem, se não me derem eu não como, e se eu morrer é para a glória de Deus. Não é assim, isso não é a santidade. A santidade é ter um comportamento correto, ético, moral, de acordo com um padrão que nós usamos, que é a Bíblia. A igreja é uma comunidade, não é um grupo de pessoas que isoladamente vivem para Deus. É um grupo de pessoas que vivem em conjunto. A nossa sociedade hoje é muito fragmentada, ela busca os seus próprios interesses. Olha que coisa, é assim mesmo, cada um quer saber do seu, cada um quer o seu lucro, o seu benefício. A gente está numa situação que nos impulsiona, nos obriga como igreja a termos a atenção ao nosso meio, como uma comunidade. A igreja precisa viver em família. Deus faz com que o solitário viva em família, Salmo 102:6. Nós temos que ser a família de Deus. E temos que olhar os necessitados, mesmo que não crentes. Primeiro, os domésticos na fé. Essa é a nossa primeira obrigação. Ok? Nós vamos à igreja para exercermos a nossa fé em grupo, para praticarmos a nossa fé em grupo. E a vida cristã não é uma vida mística separada. Ela se reflete pela bondade nas relações, como está lá em Efésios 4:32. Não busca os próprios interesses, como está lá em 1 Coríntios 13. Sim, está lá, se eu tivesse amor, não busca os seus próprios interesses. É um dos itens que tem lá em 1 Coríntios 13. A gente tem que se voltar aos outros, tem que estar preparado para ajudar os outros. A igreja de Jerusalém, de Barnabé, mostraram isso lá em Atos 4:32-37. Tudo era de todo mundo trazia tudo e viviam em comunidade. É claro que hoje no nosso dia a dia a gente não consegue viver desse jeito. Nós temos nossas vidas individuais, claro, temos. Eu ganho mais, o outro ganha menos, o outro ganha muito mais do que eu, mas como crentes nós temos que estar atentos às necessidades. Necessidade não é vontade, necessidade é aquilo que a pessoa realmente precisa. A gente vê aí algumas coisas, eu já vi distribuição de cesta básica em igreja para pessoa que ganhava menos, mas de fato não passava fome. Ajuda, mas não precisa, tem gente que passa fome, não faça isso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A santidade, ela não se demonstra pelo cantar, louvar, levantar as mãos e ir lá na frente. Isso não é santidade, são gestos. A gente precisa ter a boa obra aos necessitados. Lá em 2 Coríntios 8:1-5, Paulo fala da igreja de Macedônia, que mesmo pobre, numa situação
de penúria econômica, quis ajudar os necessitados e o reino em geral. A santidade é relacional e não intimista. Ela é Deus conosco. Isso é que é a santidade. Devemos praticar desse jeito no momento que nós vivemos. Nós temos que pensar muito bem isso. Não estamos em guerra com o mundo, mas também não somos amigos do mundo. Não podemos cortejá-lo, namorá-lo, olhar o pecado e desejar estar no pecado. É isso que fez a mulher de Ló virar uma estátua de sal. É o olhar para trás ali, é olhar para o momento, lugar onde vivia com pecados abundantes e achar aquilo, eu vou sentir falta disso. A nossa solidariedade é expressão da nossa fé. Nossa fé não pode ser oca. Estamos em tempo de pandemia, temos pessoas passando fome. Vemos pessoas pegando auxílio do governo que não precisam. Será que elas estão certas? Será que elas não estão pegando algo que poderiam estar com pessoas que realmente estão necessitadas? O que nós temos feito em solidariedade a essas pessoas? Tem muitas pessoas que não estão tendo como sobreviver. Nós precisamos estar atentos a elas. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos constranja a buscar uma vida santa na sua presença. Amém.